O programa Mais Saúde está no ar. Hoje eu vou entrevistar um colega veterinário que vai falar sobre ranicultura. Você sabia que o médico veterinário pode trabalhar nessa área? Ele vai te explicar. É o Dr. André Muniz Afonso, que vai dar uma aula para a gente sobre ranicultura. É uma aula, vai ser um tema bem interessante que vocês não podem perder. Tudo bem, André? André, eu queria saber como é que é o veterinário trabalhando na ranicultura. Na verdade, a gente tem muito pouca formação, né, específica em aquicultura. O médico veterinário ele aprende na universidade várias disciplinas que são base para a criação de animais em geral, né? É a área de produção animal, zootecnia, que a gente chama. E quando eu estava mais ou menos no meio da faculdade, eu comecei a fazer um estágio com uma professora na área de genética de peixe. Eu já tinha uma ligação forte com o mar ali, eu fiz faculdade em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, que foi onde eu também fiz o mestrado e doutorado. E aí eu me encantei por essa área e eu quis aprender um pouco mais. E eu senti que na minha universidade eu não teria como avançar muito nessa área, né? E eu fiz, na época, em 1998, teve uma grande greve. Eu aproveitei essa greve para fazer uns cursos. Na época, o Sebrae oferecia uns cursos no Rio. Olha que Foi até a legal. gente pegou um panfleto na época, né? Não era época de internet, então era de panfleto, a propaganda desses A eventos. internet estava escassa, nem estava quase surgindo ainda. Estava surgindo, não era popular, né? Não. E aí eu fui fazer um curso do Sebrae, me interessei na área de ranicultura, que a gente tinha visto muito pouco dentro de uma disciplina da universidade, que é a disciplina de aquicultura e pesca, Sim. que até hoje ela é obrigatória na UF, mas ela é só de 60 horas, então ela É meio que dá pouco, um né? relampejo, né, para o Só uma ideia estudante do que é, assim, né? do que é a área. E aí eu tranquei a faculdade, fui fazer um estágio de um semestre na Universidade Federal de Viçosa, em Minas. Olha, lá é bom. Então, dentro mesmo da graduação, eu procurei me especializar numa área, né? No final da faculdade, como a gente tem o 10º período, é o estágio supervisionado, eu acabei voltando lá para Viçosa, então acabei morando um ano lá e Que tendo assim lugar uma boa horroroso, base. que come mal, né? A gente come muito bem, né? Queria ter um hábito de comer couve todo dia, isso é um hábito que eu trouxe lá de Minas, né? Que Adoro bom, couve, né? Couve faz muito bem. comia todo dia lá. E aí eu morei um ano lá em Viçosa, depois eu voltei para o Rio, né? Voltei para Niterói, fiz um mestrado, também trabalhando com rãs, e depois, muitos anos depois, já sendo professor da universidade que hoje eu leciono, eu fui fazer o doutorado, e aí voltei para a Federal Fluminense para fazer o doutorado também, mas aí já na área de alimentos, mas obviamente que eu puxei também para a área de ranicultura, fiz um trabalho com carne de rã, então eu trabalho com rã desde 1998. As rãs já te conhecem. É. Eu conheço um pouquinho elas, mas elas me conhecem mais. Vamos falar um pouco, então, sobre a ranicultura em si, né? Hoje a ranicultura é uma carne que está sendo bem consumida, né? Carne de rã, ela, na verdade, a gente no Brasil, a gente não tem muito costume, né? Não é cultural, a não ser assim mais para regiões do interior, onde Sim. sempre eu converso com as pessoas, e muita gente tinha hábito de caçar rã com tio, com pai, com avô, com amigos, né? Só que à medida que as populações humanas vão crescendo, vão se aterrando os locais alagadiços, a reprodução desses animais vai se escasseando, os alimentos para eles também estão diminuindo, né, em função da diminuição de insetos que a gente tem visto aí no campo. Então, hoje isso é mais raro e, na verdade, hoje nem se pode ser feito, né? Isso é proibido, de fato. A ranicultura ela chega em 1935 no estado do Rio, foi o primeiro estado que recebeu, porque apesar do Brasil ser um país que domina, tem a maior quantidade de espécies de anfíbios no mundo, nós trabalhamos só com uma única espécie, que é uma espécie norte-americana, que é a rã touro americana. Então, ela chega no Brasil na década de 30, se instala ali o primeiro ranário no estado do Rio, e dali ele vai se expandindo, a atividade se expande para São Paulo, Minas. Até hoje, o Sudeste é uma das regiões mais fortes em termos de produção no Brasil, mas a carne ela ainda é muito pouco difundida. As pessoas talvez conheçam mais por motivos medicinais. Muita gente que a gente conversa vai falar assim: eu tinha um parente que tinha bronquite, aí o médico recomendava rã, ou alguém, como eu tive pessoas bem próximas a mim, cujas crianças, os filhos, após o desmame,
tinham alergias alimentares à proteína animal, e a rã tem essa característica de ser hipocalórica, hipoalergênica, é uma proteína, né, de alta digestibilidade, como a gente fala, ela é muito absorvível, né, ela tem os aminoácidos essenciais, então ela é uma carne, assim, eu não vou dizer que ela é mágica, mas ela é, de fato. Ela é uma carne muito, né, não querendo dizer, mas já dizendo, né, ela é uma carne realmente que tem uma ela nos fornece, assim, ela é fantástica em termos de nutrientes, né? Então, ela é realmente um produto, assim, que deveria ser melhor explorado. E aonde a gente pode encontrar a carne? Que nós, às vezes, tem muito em churrascaria, né? Mas em mercado, essas coisas, é difícil encontrar, não é? Assim, algumas redes de mercado grandes, né, a gente consegue encontrar, mas Ah, já tiveram épocas de a gente ter a questão da sazonalidade do produto, né? entendi. Tem uma rede muito famosa no Rio, que também, se eu não me engano, tem lojas em São Paulo, no Espírito Santo, que é a Hortifruti, e essa rede ela sempre tem. Aham. E, assim, às vezes a gente encontra na rede Walmart, Carrefour mesmo. Então, é porque muitas vezes ela fica no freezer onde fica o pescado em geral, porque ela faz parte da classe do Sim. pescado. Ela Uhum. está ali meio que juntinha do camarão, da ostra, alguma coisa assim, congelada, né? Então ela fica quietinha ali num cantinho. Muita gente às vezes não encontra, mas se você perguntar, talvez, para o pessoal da peixaria do mercado, é bem provável que tenha. Olha, bem interessante, porque tem as pessoas que gostam, né, de carnes assim, diferentes, vamos dizer, tipo, Exóticas, né? exóticas, tipo jacaré, tem gente, Sim. né, que gosta. Que gosto tem uma rã, a carne de rã? É, quando a Dizem que gente é fala muito em boa, gosto, eu nunca comi, mas eu sei que é sim, ela muito é boa. muito leve, na verdade, né? Hum, Qualquer tempero que você coloque ali, ela vai pegar com facilidade, porque ela é hum. uma carne hipocalórica. Em 100 gramas de carne, você tem 0,3 gramas ou 0,3% de gordura. Então, a gordura geralmente é o que confere sabor às carnes. Então, ela é uma carne assim, com sabor muito suave, né? Tanto é que muita gente, quando come e prepara, às vezes, e não quer dizer que é rã, para ver se a pessoa gosta, tudo até fala que é frango e acaba passando, porque Hum. ela é branquinha, ela tem a leveza do. Eu costumo dizer que ela tem a leveza do peixe, mas ela é muito semelhante em termos de mastigabilidade ao frango. Então a pessoa às vezes acha que está comendo frango mesmo. Ah, que legal, eu nem imaginava. Eu sabia que era branca, mas eu não sabia que gosto que tinha. É, E aonde que tem criatórios aqui em São Paulo ou no Brasil? Aonde são os criatórios? tem. São Paulo é um dos principais estados, né, em termos de criação. Eu Hum. agora, em É outubro desse interior de ano, São Paulo ou é capital? interior, mas região periurbana também, porque Ah, logo ali São Roque, que não fica tão longe de São Paulo, nós sim, sim. temos Campinas, Atibaia, né? Não são cidades tão longe, São José dos Não, Campos, Santa ambos. Isabel. Então, são cidades bem próximas de São Paulo que a gente encontra ranicultores também em Guarulhos, né, onde tem o aeroporto, tem criatório ali naquela cidade. Então, é muito próximo de São Paulo. E Nordeste, pega bem? Norte, Nordeste? Olha, o Norte e o Como é que é Nordeste, para a essa gente, coisa da criação? Isso também depende da temperatura ou não? depende. Depende. A rã, por ser um animal pcelotérmico, né, ou seja, um animal que não controla a temperatura, Sim, ela vai ter um metabolismo muito ligado à temperatura do ambiente onde ela vai ser criada. tá. Tanto é que aqui no sul, né, aqui no Paraná, onde eu estou, tem muitos criatórios que têm estruturas com estufa. Né? Próximo ali à região Olha, metropolitana de Curitiba, todos os ranários são ranários em estufa, né, para poder concentrar um pouco de temperatura. O norte e o nordeste eles têm uma vantagem em relação a outras regiões do Brasil, porque não só a questão da temperatura, mas como a gente não tem um clima tão muito bem definido, marcado, com aquele frio sim. presente, né, esses animais conseguem reproduzir o ano inteiro, porque a reprodução, sim, ela é limitada nos locais onde existe frio. Então, essa época que a gente está agora de inverno, o outono e o inverno são épocas onde o animal não reproduz. Ele vai reproduzir na primavera e verão. Mas isso não vale para o norte e nordeste, onde Ah. praticamente a reprodução acontece o ano inteiro. Então quer dizer que os veterinários nessa região ficam de pouco de férias. Mais ou menos, porque a gente tem como simular, né, as condições Ah, ambientais ali dentro desses esquemas de estufa, né, climatizadas, e a gente consegue fazer reprodução mesmo nessa época, se essas condições ambientais forem controladas. Então, é possível que se mantenha um ritmo de reprodução mesmo nessa época mais fria.
E como é que é feita a reprodução dessas rãs? Ela tanto é feita, a gente, por exemplo, usando o exemplo da piscicultura, a gente sabe que tem peixes que, como os nossos peixes nativos de Piracema, eles precisam dessa época de chuvas, né, que a gente chama de época de águas, para reproduzir. Então, Sim. como eles não têm o estímulo de nadarem contra a corrente para poder reproduzir, muitas vezes a reprodução deles é basicamente induzida por hormônios. E existem peixes, como é o caso, por exemplo, da tilápia ou da carpa, que reproduzem em água parada. A rã é um animal que reproduz em água parada, a rã touro, que é essa que a gente cria. Então, ela não tem essa dependência da migração ou de chuva para poder reproduzir. Mas nós podemos, então, ter tanto o modelo natural, que a gente faz uma adaptação de um local para os animais acasalarem naturalmente, como a gente também pode fazer uma indução hormonal. Ah, Isso pode geralmente também? pode. A gente Ah, pode estimular com hormônios para poder programar desovos, né? Então, a gente pode aplicar hormônios nos reprodutores para que eles possam acelerar o processo de maturação gonadal e a gente consiga tirar desovos também na e é por assim, injeção. injeção. A gente utiliza geralmente hormônios de mamíferos, né? Olha, que legal, não sabia disso, não. Que É. legal. E aí, então, independente da estação, ele acaba se reproduzindo, né? Sim, Eles. mas a gente tem que controlar as condições ambientais, Verdade, porque sim. o hormônio, ele é, na verdade, um mensageiro químico, né? Ele vai só levar um recado. Então, e é até bom a gente, ao tocar nesse assunto, dizer que isso é uma condição opcional, porque pode parecer que a carne, então, tem hormônio, não, não tem nada Não, de não tem hormônio, hormônio. né? Não, Nem não no levem frango, nem na rã. isso. É. A gente tem que ter cuidado quando fala isso. Até É. porque esse hormônio que a gente aplica é um hormônio proteico, então ele se degrada em 10 dias, em cerca de 10 Ah, bom. dias, Então, e é só nos reprodutores, então beleza. isso é opcional. Eu posso ter reprodução de rã sem utilização de qualquer hormônio, é só se eu quiser programar a minha desova. E tem diferença de, por exemplo, de carne, do gosto da carne do macho e da fêmea? Ou não? É tudo igual? Se você está gostando do tema e quiser saber mais, então agora curte a segunda parte da resposta do doutor André, que vai falar para a gente sobre a diferença, se tem diferença de carne, de fêmea, de macho, ele vai responder no próximo bloco. Então acompanhe a gente, siga aí a segunda parte que vocês vão gostar. Está sendo uma entrevista maravilhosa que a gente fez sobre o médico veterinário na ranicultura. Então, o link está aí embaixo para vocês acompanharem.